estudantes! Tudo bem com vocês? Sou a professora Michele Almeida e hoje teremos uma aula de História. O tema da nossa aula, conhecendo marcos históricos de Jaboatão dos Guararapes. Nesse momento, você se acomoda bem em sua casa, pega um lápis e um caderno e registra tudo o que você achar de mais importante dessa nossa aula de hoje. Vamos lá? Para começar a nossa aula, eu trouxe para vocês um cordel. Esse cordel fala um pouquinho da nossa cidade. Tem coisas lindas demais nessa cidade querida. Ela tem marcos históricos, praias, rios, muita vida. Jaboatão tem história, em cada canto memória de uma terra aguerrida. Quem escreveu esse cordel foi a professora Érica Montenegro. E o que seria terra aguerrida? Terra aguerrida é uma terra guerreira, vitoriosa. Por que será que Jaboatão dos Guararapes é conhecido por terra guerreira e vitoriosa? Vamos saber daqui a pouquinho. E o que seria um marco histórico? Olha aí o menininho pensando. Vamos pensar juntos. Pega seu caderno e registra as palavras que vêm em sua mente quando você lembra de marco histórico. Registra bem rapidinho. Registrou? Vou te contar agora. Marco histórico pode ser um lugar, uma estrutura ou objeto que é reconhecido por sua importância histórica. Vamos observar essa imagem que aparece agora para vocês. Esse lugar é o Monte dos Guararapes. O Monte dos Guararapes tem uma importância histórica para nós de Jaboatão dos Guararapes. Essa igreja é uma estrutura histórica. Ela também guarda lembranças e registros de história. E sobre o objeto, vamos falar daqui a pouquinho. Marcos históricos também representam acontecimentos e histórias especiais. Eles também são símbolos carregados de memória. Vamos falar sobre memória? Observem essa caixinha cheia de brinquedos aí que está para vocês. Tem urso, pato, bola, avião, um caminhão. Cada brinquedo desse, tenho certeza que algum deles você tem na sua casa. Ele é carregado de lembranças. Quando falamos de memória, falamos também em lembranças. Então, você tem uma bola, tem um carrinho muito querido que alguém muito especial deu a você e ele participou de etapas da sua vida. Então, registra aí no seu caderno. Quando falamos de marcos históricos, falamos de memória e também falamos de lembranças. Nós já entendemos um pouquinho o que significa marco histórico. Agora, a gente vai conhecer alguns marcos históricos do nosso município, Jaboatão dos Guararapes. Essa é a igreja de Nossa Senhora dos Prazeres. Ela fica no Monte dos Guararapes. Ela foi construída em 1656, em comemoração à vitória na Batalha dos Guararapes. Essa batalha que foi tão importante para o nosso município. Os holandeses invadiram o nosso estado e o nosso povo se uniu e venceu e colocou eles, para correr. Olha aí, a nossa igreja é o símbolo da vitória na Batalha dos Guararapes. Temos também a Matriz do Rosário da Muribeca. Ela foi fundada em 1598. Ela foi ocupada durante a invasão holandesa. Os holandeses entraram na igreja e destruíram tudo lá dentro. Todos os símbolos religiosos, toda a estrutura. Então, no ano de 1781, ela foi reconstruída. E essa imagem que vocês estão vendo agora é dela nos momentos atuais. Essa é a igreja Matriz de Santo Amaro. Ela foi criada em 1598. Só que essa igreja que vocês estão vendo agora não é a primeira de 1598. A igreja Matriz de Santo Amaro, ela era afastada da cidade.
Então, o padre Adriano trouxe essa igreja próximo da gente e ela foi reconstruída em 1691. Igreja Nossa Senhora da Piedade. Essa igreja fica na beira-mar da Praia de Piedade. Olha aí a imagem dela. Ela foi fundada em 1683. Foi construída pelo proprietário das terras, Francisco Gomes. Francisco Gomes era o dono de todas aquelas terras que ficavam ali na beira-mar de Piedade. Então, ele construiu essa igreja e depois doou a igreja para a Arquidiocese de Olinda e Recife. Essa é a igreja de Nossa Senhora do Loreto. Ela foi fundada em 1660. A fundação dela, a construção dela, foi depois da invasão holandesa. Essa é a Basílica de Nossa Senhora dos Prazeres. Ela fica na Colônia dos Padres. Ela foi fundada em 1915 e foi construída sob uma imensa rocha. Observem na imagem. Olha a estrutura da igreja, olha o tamanho da rocha. Como será, gente, que conseguiram construir essa igreja tão bela? Você mora pertinho aí de algum desses marcos que eu apresentei para vocês hoje? Registra no seu caderno se você pretende conhecer ou se é algum lugar já conhecido por vocês. Quando falamos de marcos históricos, lembra que a gente falou também sobre lugares? Na nossa cidade temos algumas praças que elas presenciaram a história da nossa cidade. Uma delas é a Praça Floriano Peixoto. Ela foi fundada em 1930. Uma outra praça que eu trago para vocês é a General Dantas Barreto, a bem conhecida Praça do Metrô. Nessa praça, ela tem uma escultura histórica, bem na frente dela, que representa a restauração dos guerreiros da Batalha dos Guararapes. Ela é uma homenagem a essa escultura. Olha aí, escultura em homenagem aos heróis da restauração de Pernambuco, que foram os heróis da Batalha dos Guararapes. E ela foi construída em 1955. Essa é a Praça Padre Cromácio Leão. Quem era o Padre Cromácio Leão? Ele foi o fundador da primeira banda de música do nosso município. Olha que informação legal. Então, ele foi homenageado com esse busto na Praça Padre Cromácio Leão. Ela foi construída em 1959. Agora que a gente já conheceu um pouquinho o que são marcos históricos e vocês já conheceram alguns marcos históricos da nossa cidade, eu tenho uma proposta para vocês. Construir na sua casa um varal dos marcos históricos. Pega uma folhinha de papel, você pode desenhar ou escrever o lugar que você achou mais bonito, ou perguntar ao seu familiar se existe algum desses marcos históricos próximo à sua casa, no seu bairro, você já passou por ele. Registra lá, faz um desenho, escreve o nome dele e cria um varalzinho para você. Pode ser de algum lugar que você já conheça ou que você deseja conhecer. É isso, gente. Até a próxima aula.